A série de história da tecnologia está de volta no mundo dos games dessa vez, para falar de uma desenvolvedora. O tema é a Konami, que completa 50 anos em 2019, e o Guilherme Dias do Voxel tá aqui de novo para contar tudo sobre ela pra gente. Nilton, a Konami é um caso sério, é uma empresa que gerou muita alegria, mas hoje é alvo de muita reclamação e raiva, principalmente por parte de quem amou ela no passado. Só que a Konami tem uma trajetória cheia de franquias muito importantes para o mundo dos games, é isso que a gente vai contar aqui hoje. Mas olha só, antes não se esquece de deixar o seu joinha básico aqui no vídeo, aproveita para se inscrever no canal do Tecmundo e no canal do Voxel, já toca no sininho nos dois canais também para receber notificação cada vez que um vídeo novo for enviado. Então, vamos lá para a história da Konami. A nossa história começa no dia 21 de março de 1969, em Toyonaka, que é uma pequena cidade na região de Osaka, no Japão. Esse é um período de ouro no país, com o surgimento ou a consolidação de várias fábricas ou empresas de tecnologia por lá. E o nosso personagem é o Kagemasa Kozuki, que funda uma pequena empresa de eletrônicos que lida com o conserto e o aluguel de jukeboxes, aquelas máquinas das antigas que ficam em bares e restaurantes com um catálogo ali de músicas ativado por moedas. Esse empreendimento dura até 1973, quando o Kozuki passa para o ramo de máquinas usadas em parques de diversão. Isso inclui a fabricação de aparelhos para um segmento meio novo ali, que eram os primeiros fliperamas. O começo da era dos arcades tem tudo a ver com a história da Atari, que foi um capítulo super especial que nós dois já contamos por aqui. E como o foco mudou e a empresa foi estabelecida, nada mais justo do que achar um nome. Em 19 de março de 1973, nasce a Konami, que foi um termo ali criado na hora que junta os sobrenomes dos três sócios iniciais da marca, que eram o Kagemasa Kozuki, o Yoshinobu Nakama e o Tatsuo Miyasako. Konami, que também significa pequenas ondas em japonês. E olha, os 5 primeiros anos ali da Konami foram bem discretos, mas a cada ano os rendimentos dobravam. Aí em 1978 ela começa finalmente a desenvolver os próprios jogos. Os títulos eram Block Invader, Destroyer, Super Destroyer e Breaker, parecidos com sucessos da época como Space Invaders e Breakout. Nenhum chegou a estourar, mas foi o suficiente para a Konami começar ali a exportar para os Estados Unidos já no ano seguinte. O primeiro sucesso veio em 1981 com o Frogger, aquele sapinho lá que atravessava a rua. Esse é um jogo da Konami, caso vocês não saibam. E esse fenômeno ele tem vários sucessores até hoje, como o Mobile Crossroad. O Frogger foi ainda um dos primeiros títulos a usar duas CPUs, no caso, um par de processadores Z80. E esse ano é intenso para a Konami porque outros sucessos nasceram ali, os jogos de nave Scramble, Super Cobra e o Labirinto Jungler. E a partir daí ela começa a lançar muitos outros títulos ali para os arcades. Tem títulos como o Rock and Roll de 83 que são lançados para os primeiros consoles domésticos como o Atari 2600. E ela também entra no mercado de esportes com Track and Field, um título das Olimpíadas de 1984 com minigames como atletismo. O sucessor foi o Hyper Sports, que trazia outras modalidades. E ele também foi lançado em duas plataformas que são quentes desse período, o Commodore 64 e o MSX, que foi a casa de vários títulos iniciais da Konami. E em 1984 a empresa se consolida no Ocidente ao entrar na Bolsa de Nova York. E essa época era a melhor para isso, porque no ano seguinte outra empresa japonesa lançaria por lá um aparelho. Era a Nintendo com o Nintendo Entertainment System, o NES, o Nintendinho, o nosso querido console. Como você quiser chamar. Em 85 ela continua com os lançamentos bombásticos, priorizando fliperamas. Um deles é o Gradius, um shooter horizontal de naves que virou um dos maiores clássicos da empresa, vocês devem conhecer. E aí tem uma história boa, Nilton. O Gradius ganharia uma versão pro Nintendinho, mas o seu criador, o Kazuhisa Hashimoto, não estava conseguindo vencer o próprio jogo no console. Então, para trapacear, ele cria um código no controle que habilita todos os power-ups da nave. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Não se sabe exatamente se ele se esqueceu de tirar do game final ou deixou lá de propósito, mas o fato é que essa combinação virou um dos maiores símbolos da desenvolvedora, o Konami Code. Todo mundo acha que já deve ter falado. Ele foi popularizado nos anos seguintes e faz uma coisa diferente em cada título, seja dar vidas infinitas ou transformar o juiz de futebol em cachorro. A sequência virou ícone da cultura pop e piada em vários lugares.
Okay, try this. Hit up, down, left, right, B, A, start. Then we'll have unlimited lives. Come on, we're running out of time! E tem mais, o Galactic Warriors é um jogo de luta que hoje ninguém dá bola, mas ele criou elementos de jogabilidade bem atuais. Ele foi o primeiro jogo com múltiplas seleções de personagem, aquela tela de múltiplas seleções de personagem, uma barra de vida em vez de blocos de energia e golpes com forças diferentes. Ele também foi o primeiro jogo de luta de mechas, que é um negócio bem popular no Japão, né? Igualmente importante é o Yi-Ar Kung Fu, de lutadores com estilos diferentes e um conjunto de sons e gráficos que inspirou séries como Street Fighter muitos anos depois. Outros lançamentos dessa época incluem o Konami GT de corrida, o Konami Soccer, o primeiro dele de futebol, e Twin Bee, que não ficou lá muito famoso, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mas estreou uma placa de sistema própria da Konami chamada Bubble System. Para a memória funcionar, ela precisava aquecer. Enquanto isso acontecia, rolava uma musiquinha que fez a infância de muita gente no Japão. Essa tecnologia era mais frágil e mais cara que as memórias ROM e foi abandonada com o tempo. Já em 1986, a Konami faz uma contratação meio discreta ali, um designer chamado Hideo Kojima. Quem? Você conhece, né? E olha, no começo ele não curtiu muito esse emprego, porque ele trabalhava com o MSX, que era uma plataforma inferior tecnicamente. Mas ele se manteve firme e ajudou na criação de Penguin Adventure, que não tem nada a ver com o que ele iria criar Nada a ver com o anos Kojima. depois. E é nesse ano ainda que a empresa recebe a famosa logo com duas pequenas ondas ali em amarelo e vermelho, com o nome Konami embaixo em cinza. Ele sofreu pequenas alterações com o tempo, mas durou até 2003. Agora olha essa sequência. Em 26 de setembro de 1986 era lançado um jogo que traria um olhar mais cinematográfico para os games, com elementos de literatura, uma mitologia variada e músicas que casavam com a ambientação. O nome é Akumajo Drácula, mas você provavelmente conhece como Castlevania, a saga da família Belmont, começou no Famicom e no ano seguinte ganhou o mundo. A franquia começou com um estilo mais padronizado, mas logo criou um subgênero próprio, com a exploração de ir e voltar entre setores de um castelo, o uso do chicote Vampire Killer com as armas secundárias. Castlevania prosperou tanto nos consoles quanto nos portáteis, experimentando até com o 3D. Tem tudo quanto é console da história tem em Castlevania. Já no dia 20 de fevereiro de 1987, nasce a franquia de tiro e plataforma Contra. Primeiro com uma versão para fliperamas, né, que estourou por causa de um negócio pouco comum na época, o gameplay cooperativo para 2 jogadores. O jogo recebeu vários portes e sequências e sempre manteve a fama de ser estupidamente difícil. Continua até hoje. E finalmente, em 13 de julho, o Kojima lança um projeto próprio. É Metal Gear, que no começo seria um jogo com muito tiroteio, que é algo impossível do limitado MSX2 rodar, né? Veio em seguida a ideia de reduzir os combates de propósito, criando um título de espionagem e infiltração, que é como a gente conhece Metal Gear hoje, né? No comando do Solid Snake você precisava invadir essas bases inimigas sorrateiramente, com várias formas de cumprir a missão e uma história ainda simples, mas que ia virar uma maluquice sem tamanho anos depois. E nós vamos deixar bem claro aqui, né? É impossível listar todos os jogos, todos os títulos lançados da Konami, especialmente as sequências das franquias. Então por isso deixa nos comentários aqui o seu jogo preferido da Konami, qual você tem mais saudade ou qual você gostaria de ver na geração atual. Tem muito, hein? E olha, antes de fechar essa década, vale parar rapidinho em 1989, porque é quando sai o primeiro beat'em up das Tartarugas Ninja, que começou uma franquia de sucesso e talvez aí o favorito de muita gente, que é o Turtles in Time, de alguns anos depois. É o meu favorito, com certeza. Já nos anos 90, títulos que se destacam incluem ports, sequências e famílias inéditas. Tem Sunset Riders, um dos melhores jogos de faroeste de todos os tempos, o beat'em up dos Simpsons, dos X-Men. Tem ainda The Adventures of Batman and Robin, a publicação de Zombies Ate My Neighbors da LucasArts e o primeiro Suicoden no recém-nascido PlayStation. Memórias, Nilton, memórias. Só coisa boa. Em 1993 a empresa cresce e passa a sede para Tóquio. No ano seguinte ela cria a Konami Computer Entertainment, ou KCE, uma série de subsidiárias. Cada um desses estúdios ficaria encarregado de uma franquia. A KCE Japan viraria mais tarde a Kojima Productions e foi responsável por retomar um certo projeto lá do MSX. A divisão Tóquio começou a trabalhar com o gênero de terror
e a de Osaka com futebol. A gente vai falar de um de cada vez. Pois é, começando em 1994, sai no Japão um jogo chamado World Soccer Perfect 11 para pegar a febre da Copa do Mundo, o Tetra do Brasil. E também o lançamento de FIFA International Soccer da EA. O título trouxe várias novidades para o formato, incluindo popularizar a câmera lateral e a narração por lances, e viraria o International Superstar Soccer no Ocidente. Foi um fenômeno no Brasil, mas o estouro mesmo veio no ano seguinte, com uma sequência tecnicamente bem superior a International Superstar Soccer Deluxe! Aí é que o craque virtual e lenda viva Alejo nasceu, por causa de ausência de licenças da Konami, um trauma que a empresa sofre até hoje. Ele, por exemplo, é baseado no atacante Bebeto. O jogo também ganhou versões piratas, tipo o Campeonato Brasileiro 96, com portunhol bizarro e times nacionais. Com o tempo, a franquia perdeu o foco para Winning Eleven, que é o nome japonês, depois padronizado como Pro Evolution Soccer, feito pela divisão de Tóquio. Essa série, que tem a Master League, que tem as várias licenças, ganhou o Brasil como bomba pet e dá muitas alegrias até hoje para Konami. Quantos nomes? Em 1996 começa o desenvolvimento de Silent Hill, um terror com atmosfera perturbadora, história maluca e um estilo bem diferente do recém-lançado Resident Evil. Essas decisões foram tomadas mais pelas limitações técnicas, mas a equipe acertou no fim das contas e gerou uma das maiores séries do gênero. Esse time, o Team Silent, ele trabalhou nos 4 primeiros Silent Hills, os favoritos da maior parte dos fãs. Depois a Konami só publicou os jogos com outras empresas na criação, e aí tem muita gente, né, que curte o Shattered Memories ou Downpour, mas é meio consenso que não é a mesma coisa. Não é. E olha, já em 1997 nasce a B-Money, a divisão de jogos rítmicos e musicais da empresa. Ela estreou com Beatmania, mas a explosão mesmo veio com a franquia Dance Dance Revolution. Esse também é o ano de Castlevania Symphony of the Night, de longe o favorito de muita gente. O ano de 98 é marcado pelo ambiciosíssimo Metal Gear Solid, que realizou a maioria dos sonhos antigos do Hideo Kojima. Além da trama complicada, ele popularizou o gênero de stealth e brinca com o próprio funcionamento do PlayStation 1 na famosa luta contra o Psycho Mantis. A franquia virou um dos carros-chefe da Konami, transformou seu criador em referência na indústria, mas a paz iria acabar quase 15 anos depois, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, aguardem. Já chega lá. Por fim, em 99, o mundo é apresentado a Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Pois é, o jogo colecionável de cartas e os games são todos da Konami. A franquia começou em forma de mangá, depois teve o desenho, mas a Konami popularizou e cuidou desses licenciamentos competitivos. O jogo de cartas chegou a entrar no Guinness, o livro dos recordes, como o mais vendido do mundo. Entrando nos anos 2000, a Konami continua lançando sequências das suas mais novas franquias de sucesso, tipo Silent Hill 2, em 2001. Mas ela também experimenta coisas novas, tipo a franquia Zone of the Enders, que é produzida pelo Kojima, e o Boktai The Sun is in Your Hand, que era um jogo do Game Boy Advance, que tinha um sensor que captava energia solar e convertia ela em força para os seus golpes. Olha que doideira. Já em 2006, ela junta as divisões novamente. Agora a Konami Digital Entertainment, ou KDE. Esse negócio de subdivisão é uma parada bem complicada, bem confusa na Konami, porque volta e meia algumas são unidas, outras são separadas. A Konami até já esteve envolvida no setor de esportes ao comprar as companhias People Co. e Daiei Olympic Sports. Atletas da Konami até chegaram a competir em natação e ginástica pelo Japão nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. E vale parar mais um pouquinho em 2006, porque é nesse ano que a Konami entra em um mercado polêmico. É o de patincos, as máquinas coloridas e cheias de luzes que mistura pinball com jogos de azar. Você pode até achar meio sem graça, mas isso é uma febre e dá uma renda absurda para a empresa no Japão. E olha, tem muita gente que critica ela por hoje focar nesse negócio em vez de nos consoles. É só ver a revolta dos fãs quando um patinco de Silent Hill 2 foi anunciado em 2015 e quando surgiu uma remasterização de cenas para um patinco de Metal Gear Solid 3 Snake Eater em 2016, com as franquias lá meio abandonadas. O fato é que a Konami continuou muito bem financeiramente e em 1º de março de 2012 fica ainda maior por 2 motivos. A Hudson Soft, a desenvolvedora com a abelhinha na logo, deixa de existir e vira parte da Konami. A japonesa já investia nela, mas agora a aquisição é definitiva. Isso significa que a Hudson existe, mas franquias como Bloody Roar e Bomberman são da Konami. Além disso, ela recebe os direitos do anime Yu-Gi-Oh! E vira a principal responsável por toda a franquia.
Ah, a gente não pode deixar de falar da vez em que a Konami fez uma conferência própria na E3 de 2010. E ela é lembrada até hoje. Talvez não do jeito que a empresa gostaria, né? Extreme. E agora, Nil, tem a parte que todo mundo quer ver, a parte da treta. Porque essa treta começa, na verdade, em março de 2014, com a saída do Koji Igarashi, o famigerado desenvolvedor da franquia Castlevania, que estava na empresa desde 1990. Na declaração de despedida, ele citou que queria liberdade para trabalhar e fazer os jogos que a galera das antigas curtia tanto quanto ele. O Igarashi fundou o próprio estúdio e, por meio de crowdfunding, ele deu vida ao Bloodstained, um sucessor espiritual de Castlevania, depois de anos de desenvolvimento. E aí deu para perceber que tinha alguma coisa errada lá dentro. Tinha alguma coisa esquisita, esquisita. A bomba estourou em 2015. Em março também, a Kojima Productions foi rebatizada sem o sobrenome do diretor Kojima, com rumores de que ele tinha saído do estúdio, com Metal Gear Solid 5 Phantom Pain ainda no final do desenvolvimento. Foi uma confusão enorme com o nome do Kojima saindo do projeto, da capa do game, e também o cancelamento de Silent Hills. Esse projeto era uma parceria entre Kojima e o diretor Guillermo del Toro, com Norman Reedus, o Daryl de The Walking Dead, vivendo o protagonista. Ele foi lançado com a demo PT, que você com certeza sabe qual é, anunciada na Gamescom de 2014 e liberada na PSN. Aí foi revelado o título verdadeiro do projeto e os fãs foram à loucura. Com a treta entre Kojima e a Konami rolando nesse meio tempo, o jogo foi pro limbo, a demo foi removida da PlayStation Store e só sobrou a saudade do que não aconteceu. Você baixou? Não. Eu tenho até hoje no meu console, não vou me livrar dele tão cedo porque, né? Memórias, eu joguei umas 3 vezes. Eu demorei, perdi. O diretor relançou então a Kojima Productions, agora independente, e vem aí com o enigmático Death Stranding. Para piorar ainda mais a imagem da marca, se é que podia piorar, denúncias começaram a surgir de que os funcionários da Konami eram tratados de uma forma meio desumana, com monitoramento constante, o mínimo de contato com o mundo exterior durante o expediente e muito mais. Isso gerou até uma campanha com uma certa hashtag aí que volta e meia aparece. Nesse mesmo ano de 2015, o CEO da Konami Digital Entertainment, o Hideki Hayakawa, avisou que o foco da companhia dali em diante seria o pachinko e o mobile. Os títulos de consoles não acabariam, mas com certeza seriam mais raros. Hoje nós temos aí lançamentos pontuais das franquias principais, né, que são PES, que agora se chama eFootball PES 2020, Castlevania ganhou uma coletânea de aniversário agora de 50 anos, Metal Gear Survive... Bom, é melhor a gente pular essa parte. A Konami também tem aproveitado aos poucos as propriedades antigas, como o sucesso Super Bomberman R e a possibilidade de pegar o fã pela nostalgia. Que traiçoeira, não é verdade? É verdade, mas a gente gosta. Ela ainda surpreendeu na E3 2019 e anunciou a entrada na onda dos consoles em miniatura com o TurboGrafx 16 Mini, ou PC Engine em alguns mercados, com um design que imita bem o estilo retrô e vários jogos carregados na memória. E essa história da Konami, uma desenvolvedora que hoje traz sentimentos mistos? Mistos. Mas já nos deu muitas alegrias e ainda é responsável por franquias que a gente leva aqui no coração. Se você quiser ver a história de uma empresa contada aqui no quadro, deixa o seu comentário. E olha, não se esqueça de se inscrever no canal do Tecmundo, deixa a sua inscrição também no canal do Voxel, onde você encontra o melhor conteúdo sobre games aqui no YouTube. Deixa também o seu joinha, toca o sininho aqui para receber as notificações de novos vídeos enviados e até a próxima!